melhorar a postura, pois enfatiza o alinhamento da coluna vertebral e o engajamento dos músculos do core. Praticar consistentemente a postura do cavalo desenvolverá e melhorará sua energia interna. Também proporciona clareza mental e melhora sua postura, o que ajudará a evitar curvatura. À medida que sua postura melhora, também melhora a sua capacidade de transferir seu peso enquanto você se move. Isso também permitirá que você seja mais rápido e gracioso em seus movimentos. Com prática consistente, uma postura do cavalo bem feita também permitirá que os músculos da parte superior do corpo se equilibrem e relaxem. Ao dobrar a pelvis e colocar mais peso no assoalho pélvico, você contrai os músculos pélvicos, o que, por sua vez, aumenta sua força e tônus. Um assoalho pélvico tonificado também melhora o controle da bexiga. Como seus músculos abdominais estão contraídos, eles se fortalecerão. Músculos abdominais fortes proporcionam um estômago mais plano, mais apoio para as costas e alívio da dor devido à má postura. A densidade óssea melhorará e você poderá até descobrir que sua pressão arterial diminui. Antes da gente continuar, preciso apresentar meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Flexibilidade. A postura do cavalo envolve movimentos que podem ajudar a aumentar a flexibilidade nas articulações dos quadris, joelhos e tornozelos. A postura do cavalo é uma posição comprovada ao longo de milhares de anos para desenvolver quadris e pernas fortes e flexíveis, além de uma mente focada e resiliente. Resumindo, a postura do cavalo é um alongamento pesado para muitos dos músculos da parte inferior do corpo. Acostumar-se a manter um agachamento profundo fará maravilhas pela mobilidade e flexibilidade da parte inferior do corpo. No entanto, ao contrário dos exercícios regulares de alongamento, fazer a postura do cavalo também melhora a força e a resiliência, tornando um movimento muito eficiente e funcional. Número 4. Fortalecimento dos tornozelos e pés. Nessa posição, os calcanhares dos pés devem ser empurrados para fora, fazendo com que as lâminas dos pés fiquem paralelas. Essa posição deve causar um alongamento na parte externa do tornozelo. Seus joelhos devem estar dobrados e empurrados sobre os pés. O objetivo é colocá-los no dedão do pé. Essa ênfase deve abrir seus quadris e aliviar a fadiga. A postura do cavalo envolve a sustentação do peso corporal pelos pés, o que pode fortalecer os músculos dos tornozelos e dos pés. Número 5. Estímulo do transverso abdominal. O músculo transverso abdominal, o TVA, é a camada mais profunda do músculo abdominal. É a camada que mantém os órgãos abdominais no lugar e determina se sua barriga se destaca ou permanece plana. Na postura do cavalo, a carga do corpo passa pelo centro do corpo, na frente da coluna. Para que o corpo permaneça em pé, o TVA deve contrair-se para apoiar a posição. Isso leva a uma barriga mais lisa. Sem contar que ao dobrar a pelvis e colocar mais peso no assoalho pélvico, você contrai os músculos pélvicos, o que, por sua vez, aumenta sua força e tônus. O assoalho pélvico tonificado também melhora o controle da bexiga. Como seus músculos abdominais estão contraídos, eles se fortalecerão. Número 6. Desenvolvimento da consciência corporal. A prática regular da postura do cavalo pode aumentar a consciência corporal, ajudando a pessoa a se tornar mais consciente dos movimentos e das sensações corporais. Manter a postura do cavalo por vários minutos lhe dá tempo suficiente para avaliar a postura de seus membros e, como pequenas mudanças, podem alterar o efeito do exercício. Durante esse período, sinta-se à vontade para experimentar a posição dos joelhos em relação aos pés. A posição dos joelhos em relação aos pés, o ângulo dos quadris, a inclinação do tronco e a inclinação da pelvis.
Aprender a sentir e controlar a posição de seus membros torna mais fácil dominar quase todas as habilidades atléticas ou físicas, incluindo o desenvolvimento de uma melhor postura. Número 7. Aumento da energia. A realização de posturas dinâmicas, como a do cavalo, pode ajudar a aumentar os níveis de energia, proporcionando uma sensação de vitalidade. Por ser tão extenuante manter uma postura baixa do cavalo, isso desenvolverá energia yang em seu corpo. Você será mais assertivo, terá mais energia e ficará mais aquecido. Número 8. Desenvolvimento da força mental. Superar o desconforto temporário durante a permanência na postura do cavalo pode fortalecer a resistência mental, que pode ser aplicada em situações do dia a dia. A postura do cavalo pode ser muito desafiadora, física e também mentalmente. Isso torna uma ótima prática para melhorar a força mental e a determinação. Manter essa postura por longos períodos permite que nossas mentes se tornem mais resilientes. Para a maioria dos artistas marciais, a postura do cavalo é um dos treinamentos físicos fundamentais que ajuda a aprimorar os estados físicos e mentais. Praticar consistentemente a postura do cavalo melhorará sua energia interna. Também proporciona clareza mental e melhora sua postura, o que o ajudará a evitar curvatura. À medida que sua postura melhora, também melhora a sua capacidade de transferir seu peso enquanto você se move. Isso também permitirá que você seja mais rápido e gracioso em seus movimentos. Com prática consistente, uma postura do cavalo bem negociada também permitirá que os músculos da parte superior do corpo se equilibrem e relaxem. Número 9. Desenvolvimento da resistência muscular. Ao manter a postura por períodos mais longos, você desenvolve resistência muscular, o que pode beneficiar atividades cotidianas que exigem resistência. Os diversos músculos trabalhados nessa posição incluem quadríceps. Localizados na parte frontal das coxas, esses são os músculos que você provavelmente sentirá mais queimando durante a postura do cavalo. A função primária dos quadríceps é a extensão do joelho, embora um dos quadríceps também seja flexor do quadril. Os quadríceps mantêm os joelhos a cerca de 90 graus durante a postura do cavalo. E sim, toda aquela queimação e tremores são totalmente normais. Posteriores. Os posteriores são músculos biaxiais, o que significa que cruzam e afetam suas articulações. Como tal, são responsáveis pela flexão do joelho e extensão do quadril. O glúteo máximo, ou os glúteos, é o maior músculo do corpo humano e um dos mais poderosos. Sua principal função é a extensão do quadril. Além disso, suas fibras alinhadas de várias maneiras também desempenham um papel na abdução, adução e rotação do quadril. Glúteo mínimo e médio. Os glúteos mínimo e médio são músculos glúteos menores, principalmente responsáveis pela abdução e rotação do quadril. A posição larga dos pés durante a postura do cavalo significa que esses músculos ficam muito ativos quando você realiza esse exercício. Se você sentir câimbras na parte externa dos quadris, provavelmente esses músculos são o motivo. Adutores. Os adutores estão localizados na parte interna das coxas. Eles são responsáveis por puxar as coxas para a linha média do corpo, um movimento denominado adução. Daí o seu nome. Durante a postura do cavalo, esses músculos ajudam a estabilizar os joelhos e quadris. Core. Core é o nome coletivo dos músculos da sua barriga. Eles se contraem para dentro para criar pressão intraabdominal e apoiar a coluna lombar. Os principais músculos centrais são reto abdominal, oblíquos, transverso abdominal e eretor da espinha. É importante observar que esses músculos trabalham de forma isométrica ou estática durante a postura do cavalo. Assim, embora gerem muita tensão muscular, seu comprimento permanece inalterado. Número 10. Melhoria na qualidade do sono. Quando se trata de saúde, dormir a quantidade certa pode ser a coisa mais importante que você pode fazer pelo corpo e pela mente. Talvez você se alimente de maneira saudável e faça exercícios 1 hora ou até 2 horas por dia. Mas isso é insignificante em comparação com o sono, algo que você passa 1/3 da sua vida fazendo. Infelizmente, quase todo mundo tem dificuldade para dormir em algum momento. Seja para adormecer, para continuar dormindo ou apenas para dormir o suficiente. Segundo alguns profissionais, a prática regular da postura do cavalo, como parte de uma rotina de exercícios mais ampla, pode contribuir para uma melhoria na qualidade do sono, ajudando a relaxar o corpo e a mente. Número 12. Melhora da pressão arterial. A hipertensão arterial coloca muito estresse extra no coração e pode aumentar o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral.
duas das principais causas de morte no mundo ocidental. Curiosamente, um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine em 2023 descobriu que exercícios isométricos, como pranchas e apoios na parede, eram mais eficazes na redução da pressão arterial do que em outras formas de exercício. O estudo analisou 270 ensaios clínicos randomizados, envolvendo um total de mais de 15 mil participantes. Descobriu-se que os exercícios isométricos reduziram significativamente a pressão arterial sistólica, o número superior, em 8,25 milímetros de mercúrio, e a pressão arterial diastólica, o número inferior, em 4 milímetros de mercúrio. Isso foi comparado a uma redução de aproximadamente 4,5 milímetros de mercúrio para exercícios aeróbicos, 4,55 milímetros de mercúrio para treinamento de resistência dinâmico, 6,05 milímetros de mercúrio para treinamento combinado de aproximadamente 4,10 milímetros de mercúrio para treinamento intervalado de alta intensidade. Os pesquisadores concluíram que os exercícios isométricos devem ser considerados um tratamento de primeira linha para reduzir a pressão arterial, especialmente para pessoas que não conseguem realizar outras formas de exercício. Por se tratar de um exercício isométrico, praticar a postura do cavalo pode ajudá-lo a baixar a pressão arterial ou evitar que a pressão arterial suba no futuro. Porém, se você tem hipertensão, deve consultar seu médico antes de realizar esse exercício. Número 13. Ajuda a construir uma disciplina. Mesmo que a maioria das pessoas possam progredir rapidamente de 60 segundos para 2 a 3 minutos de postura do cavalo, será necessário esforço, força de vontade e tempo para trabalhar até 5 minutos ou mais. Para atingir esse nível, você precisará se comprometer e ultrapassar a barreira da dor várias vezes por semana, colocando à prova a sua motivação e autodisciplina. Porém, em vez de ser negativo, isso é muito positivo e poderá aproveitar essa disciplina e aplicá-la a outros aspectos da sua vida. Na próxima vez que as coisas ficarem difíceis, por exemplo, estudar tarde da noite para uma prova, trabalhar duro para cumprir um prazo e etc., lembre-se que você se esforçou muito mais no treinamento e que esse novo desafio está dentro das suas capacidades. Você já conhecia a postura do cavalo? Então praticá-la todos os dias na sua rotina de treinos. Você já parou para pensar se existe um exercício capaz de transformar não só as suas pernas, mas também a forma como você luta, se move e até resiste no ringue? Agora imagine o seguinte: todos os dias, logo cedo, você manda 50 agachamentos. O que será que acontece com seu corpo depois de uma semana? E depois de um mês? Será que esse simples hábito poderia ser o segredo escondido por trás da explosão dos chutes, da força na base e da resistência que parece não acabar nunca? Seja bem-vindo ao Sobe Guarda. Hoje você vai descobrir os efeitos surpreendentes que o agachamento diário pode trazer. Se você investe em tráfego pago e seus leads evaporam, você provavelmente está cometendo o mesmo. Você já percebeu que existem rotinas que parecem invisíveis? A maioria das pessoas corre para academias cheias de máquinas, gasta horas em treinos complexos e ainda assim não alcança resultado. Mas, em outro canto, existe um grupo pequeno de homens que seguem um protocolo quase esquecido, uma sequência de movimentos tão simples quanto brutais, que molda força real sem precisar de pesos ou aparelhos. Não é invenção moderna, é método militar, criado não para estética, mas para sobrevivência. Esses exercícios foram testados em campos de batalha, onde não há espelhos nem tempo para vaidade. Apenas a necessidade de levantar o próprio corpo, carregar companheiros, resistir à dor e continuar em movimento quando qualquer outro desistiria. O que você vai ver agora não é uma lista de dicas comuns, é uma rotina que poucos fazem, mas que revela um segredo direto das forças especiais. Como construir músculos rápidos, funcionais e resistentes em qualquer lugar, usando apenas o corpo. A seguir, verifique se já está inscrito no canal e me diga nos comentários. Se tivesse que escolher, você seria mais resistência ou mais força? O primeiro exercício é o escalador de montanha. À primeira vista,
Parece apenas um movimento simples, quase infantil, mas basta iniciar a sequência para perceber que cada segundo nele é um desafio total. Imagine estar em posição de prancha, mãos firmes no chão, o corpo alinhado como uma linha de aço. De repente, as pernas começam a correr sem sair do lugar. É como simular a subida de uma montanha invisível, onde cada joelhada atira o abdômen, os oblíquos, os quadris e a lombar em uma sinfonia de esforço. Seus ombros trabalham para manter a estabilidade, os braços suportam a pressão, e as pernas, em ritmo alternado, queimam como se realmente estivessem vencendo um terreno íngreme. É por isso que soldados de elite o utilizam, porque não há como trapacear. Ele exige coordenação, resistência, explosão e controle. Se feito rápido demais, perde. Eficiência, se feito devagar demais, perde intensidade. O segredo está no equilíbrio entre velocidade e precisão, como se cada repetição fosse cronometrada por um sargento implacável. Comece com séries curtas, de 30 segundos, e perceba como o corpo reage como se tivesse corrido metros em apenas meio minuto. Este é o motor da rotina militar. Quando dominado, transforma seu core em um verdadeiro escudo de proteção. Se este vídeo já fez sentido para você, aproveite agora e curta, porque esse simples gesto fortalece o canal e garante que você continue recebendo conteúdos como este. O segundo exercício é o Bear Crawl, também conhecido como o andar do urso. À primeira impressão, parece apenas um movimento estranho, quase uma brincadeira de criança. Mas quando executado corretamente, revela sua verdadeira brutalidade. Imagine-se de 4 apoios, mãos firmes no chão, joelhos flutuando a poucos centímetros do solo, o corpo inteiro tensionado como se estivesse atravessando um território inimigo, onde cada passo precisa ser silencioso e preciso. A cada avanço, a coordenação entre braço e perna oposta cria uma corrente elétrica que percorre toda a cadeia muscular. Ombros, trapézios e tríceps suportam o peso, enquanto quadríceps, glúteos e panturrilhas trabalham em sincronia para impulsionar o corpo. O abdômen permanece contraído o tempo todo, como se estivesse protegendo seus órgãos de um impacto iminente. Esse exercício é funcional em sua essência. Simula o deslocamento em terrenos instáveis, quando não há como se levantar, e cada centímetro conquistado exige força e resiliência. É nesse momento que a mente começa a fraquejar, pedindo descanso, mas o corpo é desafiado a continuar. É exatamente aí que os militares extraem valor do Bear Crawl, não apenas na carga física, mas na resistência mental que ele tem. Quando os músculos queimam e a respiração fica pesada, o treino realmente começa. Poucos exercícios revelam de forma tão clara a linha entre desistir e evoluir. O terceiro exercício é o agachamento isométrico na parede, também chamado de cadeira invisível. À primeira vista, parece simples. Encostar as costas na parede e segurar a posição. Mas basta alguns segundos para perceber que essa imobilidade é um teste de fogo. As pernas começam a tremer, os quadríceps ardem como se estivessem sendo incendiados de dentro para fora, e cada fibra muscular parece implorar por alívio. Essa é justamente a mágica do movimento. Sem precisar de um único peso, você cria uma pressão contínua que força o corpo a se adaptar. Em cenários militares, esse exercício não é apenas físico, é um treinamento de resiliência. Imagine um soldado em posição tática, aguardando horas, sem poder se mover, suportando o desconforto, porque ceder não é uma opção. O agachamento isométrico simula exatamente essa capacidade. Permanecer firme quando tudo pede para desistir. O segredo está no alinhamento. Joelhos a 90 graus, pés afastados na largura dos ombros, costas retas, contra a parede. O corpo forma uma linha invisível de disciplina, como se cada centímetro fosse fiscalizado por um olhar rigoroso. A cada segundo extra, não é apenas o músculo que se fortalece, mas a mente que aprende a suportar pressão. O simples ato de ficar parado transforma-se em um campo de batalha, entre desconforto e autocontrole. E quem vence aqui leva essa força para qualquer outra situação. Se a ideia de construir força real com o próprio corpo, recuperar a disposição e blindar as articulações faz sentido para você, o livro digital Acabou a Fraqueza, o método natural para reconstruir músculos depois dos 50, é o próximo passo lógico. Ele pega essa lógica de treino essencial, simples, direto, funcional, e traduz em um plano aplicável em casa. Alimentação que favorece ganho de força, protocolos de peso corporal inspirados em rotinas militares, sem aparelhos, e ajustes de rotina para homens 50+, que precisam de energia estável no dia a dia. Nada de modismo, apenas o que funciona e pode ser repetido com disciplina. O acesso está no comentário fixado. Abra, salve e comece hoje. O quarto exercício é a flexão com toque no ombro. À primeira vista, parece apenas uma variação da clássica flexão de braços, mas a diferença está no detalhe. E é justamente esse detalhe que transforma o movimento em um desafio muito mais sofisticado. Ao descer, o corpo mantém a tensão normal de uma flexão. Peito, tríceps,
e ombros trabalham em conjunto para sustentar o peso, mas na subida surge a prova de fogo, retirar uma mão do chão e tocar o ombro oposto. Esse gesto, aparentemente simples, muda tudo. De repente, a estabilidade é colocada em xeque. O core precisa contrair com força para impedir que o quadril gire. Os músculos profundos do ombro são ativados para manter o equilíbrio. Cada articulação do tronco se ajusta em frações de segundo para que o corpo não desabe. É como se cada repetição fosse um teste de coordenação sob pressão, simulando a instabilidade de movimentos assimétricos que soldados enfrentam em campo. O exercício também revela desequilíbrios ocultos. Se um lado parece mais frágil, a falha aparece imediatamente. Por isso, a flexão com toque no ombro não é apenas sobre força, mas sobre consciência corporal. Quem domina esse movimento aprende a controlar o corpo como uma máquina precisa, capaz de resistir mesmo quando o apoio parece insuficiente. O quinto exercício é o burpee, conhecido como um movimento que muitos odeiam, mas nenhum treino militar ousa deixar de lado. Ele parece simples no papel: agachar, projetar o corpo ao chão, executar uma flexão, retornar à posição de agachamento e finalizar com um salto explosivo. Mas na prática, é uma sequência que consome tudo: força, fôlego e determinação. Cada repetição é como enfrentar uma pequena batalha. Os quadríceps queimam no agachamento. O abdômen se contrai para estabilizar a prancha, o peitoral e os tríceps ardem na flexão. E por fim, o salto exige potência das pernas como se fosse o último esforço para escapar de um terreno hostil. O que faz do burpee um verdadeiro pesadelo não é apenas o esforço físico, mas a forma como ele acelera a respiração em segundos, colocando o coração em alerta máximo. Soldados utilizam esse exercício porque ele simula a necessidade real de reagir rápido, repetindo, sem tempo para pensar. Apenas preso cada repetição, o corpo pede pausa, mas a mente é treinada para não ser. Esse é o diferencial do não. Constrói apenas músculos, constrói resiliência bruta. Ele transforma a fadiga em um campo de treinamento mental, onde continuar, mesmo sem energia, é a verdadeira vitória. O sexto exercício é a prancha militar, um movimento que engana pela aparência de simplicidade. Visto de fora, parece apenas alguém imóvel no chão, apoiado nos antebraços e nas pontas dos pés. Mas quem já tentou sabe. Essa imobilidade é uma batalha interna que começa em segundos. O corpo precisa permanecer como uma linha reta, dos calcanhares até a cabeça, e para isso cada músculo é convocado. O abdômen se contrai como se fosse um escudo. Os oblíquos sustentam a lateral. Os glúteos e quadríceps ficam tensionados sem descanso. E os ombros suportam a pressão constante. Em treinos militares, essa posição é mais do que exercício. É um ensaio de disciplina. Imagine estar em uma missão, imóvel, no frio da madrugada, onde ceder alguns centímetros significa comprometer tudo. A prancha ensina a permanecer firme, mesmo quando nada parece estar acontecendo. O que parece estático é, na verdade, um campo de guerra silencioso. O corpo inteiro grita por alívio, mas a mente precisa comandar que continue. Segundos se transformam em eternidade, e cada instante extra é uma conquista. O poder desse exercício está justamente nisso: treinar o músculo e a mente ao mesmo tempo, moldando resistência não apenas física, mas psicológica. O sétimo exercício é a barra fixa, considerada por muitos como o exame final da força com peso corporal. Não há truques, não há atalhos. Ou você consegue erguer o próprio corpo acima da barra, ou não consegue. É simples na teoria, brutal na prática. Ao pendurar-se, o corpo inteiro é desafiado. Os dorsais e romboides puxam com intensidade. Os bíceps entram em ação como auxiliares. E os antebraços queimam para manter o agarre firme, como se suas mãos fossem ganchos cravados no metal. O abdômen também trabalha em silêncio, estabilizando o tronco para evitar balanços e roubos de movimento. Soldados usam a barra fixa como parâmetro, porque ela revela, sem disfarces, o quanto de força real alguém possui. Cada repetição é uma batalha contra a gravidade, e cada falha expõe os limites que ainda precisam ser superados. O mais impressionante é como esse exercício denuncia desequilíbrios. Quem depende demais dos braços logo se desgasta, quem não aciona as costas não passa da metade. O segredo está em transformar a subida em um gesto controlado, como se a coluna fosse puxada por cordas invisíveis. Na descida, resistir à queda é tão importante quanto subir. Poucos movimentos trazem tanta clareza. Dominar a barra é provar que você carrega a força essencial para enfrentar qualquer desafio. Existe um ponto que vai além da força dos músculos: a consistência. Ela é o verdadeiro segredo por trás de qualquer resultado duradouro. Não adianta suportar a queimação do agachamento isométrico, nem vencer a barra fixa. Se tudo isso acontece apenas de vez em quando, o corpo não se transforma, com gestos isolados, mas com disciplina diária. É por isso que, no treinamento militar, a rotina é mais importante do que a intensidade de um único dia.
Repetição após repetição, o corpo aprende, a mente se fortalece e o resultado aparece. Depois dos 40, isso é ainda mais decisivo. Cada prática constante é como um tijolo colocado na construção de uma versão mais forte de si mesmo. Não há atalhos, apenas o caminho da disciplina. E se você chegou até aqui, já demonstrou estar comprometido em seguir nessa jornada. Então inscreva-se no canal agora mesmo, curta este vídeo para fortalecer essa missão e continue assistindo aos outros conteúdos que preparamos. A evolução não termina aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vivi, perguntinha aqui do Maciel, ó. Como aumentar a força para levantar mais peso? Você que é a rainha da carga, fala pra gente. A calistenia é um tipo de exercício onde utilizamos apenas a força do nosso corpo. E ela é muito eficaz para o ganho de massa muscular. Quer saber quais são os 7 melhores exercícios de calistenia para fazer em casa? Então vem com a gente e não perca o número 5. Essa poucas pessoas conhecem. Número 1. Mergulho na cadeira. Os dips de cadeira. Obviamente, o mergulho na cadeira trabalha os músculos do braço. Embora pareça um exercício de isolamento que recruta apenas um músculo, o mergulho do tríceps é, na verdade, um exercício de muito composto, porque cada repetição também trabalha os ombros, o peito e a parte superior das costas. Inclinar-se para frente ao mergulhar ativará mais os peitorais e tirará um pouco da pressão do tríceps e dos ombros. Se você fizer o exercício em barras paralelas, seu core entrará em ação para ajudá-lo a mover todo o corpo para baixo e para cima. Se você estiver fazendo um mergulho no banco, faça entre 7 a 10 repetições de 3 séries, ou quantas você puder fazer com boa forma. Se você estiver fazendo em um banco ou